Conversa com Fabiana Juvenasso. Estamos hoje com Fabiana Juvenasso, que é contadora, já está em Portugal há 3 anos e vamos conhecer um pouco mais da história dela. O seu marido sempre teve o sonho de morar fora do Brasil. Como Portugal surgiu nessa história? Na verdade, quando eu conheci o Marcelo há 16 anos atrás, ele já tinha um sonho de morar fora do país. Então o sonho sempre foi dele, nunca foi meu. Foi um sonho que eu comprei dele e que nós decidimos sonhar juntos a partir de um dado momento da nossa vida. E não era necessariamente Portugal ou ele sempre teve Portugal? Na verdade, ele ia tirar a nacionalidade portuguesa, porém, esse sonho dele era de ir para a Inglaterra. De início, o país destino dele não era Portugal, era Inglaterra. A Inglaterra realmente era o país fetiche de muitos brasileiros, até que as coisas foram mudando e hoje não é tanto mais. Muitos dos que iam para a Inglaterra passaram a ir para Dublin, para a Irlanda. E outros vários acabavam que, depois de um tempo, voltavam para Portugal por causa da qualidade de vida. O seu marido é neto de portuguesa, mas ele não tinha informações sobre a avó. Me conta um pouco sobre essa busca inicial dos documentos da avó que queimou todos, como vários faziam. Pois é. Como ela achava que ela não ia mais precisar dessa documentação, ela, um certo dia, um dado momento, simplesmente colocou tudo dentro de uma caixa e ateou fogo. E ela faleceu? Não, ela é viva até hoje. E ela sabia 97 onde anos. tinha nascido, os dados exatos? Ela ajudou muito o Marcelo? Não muito. Ela ajudou no sentido de que ela sabia onde ela nasceu. Não dado exatamente, ela sabia freguesia, mas na época a gente não tinha muita noção do que era concelho, freguesia, não tinha conhecimento de como funcionavam as coisas aqui em Portugal. Então, assim, não ajudou tanto. Nós precisamos ir a fundo, mas assim, pesquisando sozinho, nós não tivemos nenhum sucesso em descobrir nada. Vocês buscaram o Memorial do Imigrante e, teoricamente, algo foi encontrado no início. De início, sim, mas aí quando solicitamos a certidão para pagar os 20 euros que eles propuseram que tinha que ser pago para nos mandar, para emitir, exatamente, que era só uma declaração de desembarque, né, no navio naquela época. E aí eles já não localizaram mais. Depois disso, nós startamos mais ou menos o sonho por um tempo. E assim, casamos, namoramos e durante 3 anos esse sonho ficou guardado para ele, né? Que era um sonho dele, na verdade, de início, não era meu. Então, num belo dia, decidiu-se que haveria um investimento a ser feito em relação à nacionalidade. Como é que isso começou? Na verdade, isso começou depois do Marcelo ter perdido o emprego dele. Ele é técnico em tanatopraxia, era técnico em tanatopraxia no Brasil. E o que acontece é que na época, com substituição de mão de obra mais barata, como ele tinha um custo elevado para a empresa, substituíram por uma mão de obra mais barata e ele ficou desempregado. Eu, na atualidade, tinha um bom emprego, ganhava razoavelmente bem para a minha profissão e começamos a voltar a falar disso. Na verdade, o Marcelo voltou a falar disso. E eu tinha recém ganhado minha segunda filha. Então, com 2 meses que eu tinha ganhado minha segunda filha, ele ficou desempregado. Então, isso despertou nele de novo a vontade dele estar realizando esse sonho. E o que a família fez? Na verdade, de início, foi assim um pouco assustador para todo mundo. Quando nós decidimos fazer isso, a gente não falou nada para ninguém. Só mesmo quando efetivamente nós contratamos uma pessoa é que a nossa família ficou sabendo que a gente realmente tinha esse sonho. Mas ninguém acreditava que a gente ia embora até o momento que a gente realmente resolveu dizer, não, nós estamos indo. E como é que encontraram a pessoa? Como é que foi feita a pesquisa? Quais foram os critérios? Como é que isso aconteceu? Na verdade, na época, se usava muito Orkut ainda, né? Então, assim, eu vivia vasculhando em redes sociais, procurando um advogado, procurando uma pessoa de boa índole que pudesse me dar referências na internet. Mas internet é uma coisa que que se alimenta por informações falsas, né? Então, assim, a gente sempre tem um cuidado, sempre tem uma dúvida. Então, assim, como sempre fomos cristãos, a primeira coisa que fizemos foi colocar tudo em oração.
e pedi que colocasse na nossa vida uma pessoa que fosse honesta, ética e que naquele momento soubesse valorizar aquilo que a gente estava investindo, porque no momento era o único dinheiro que a gente tinha. Realmente, ou nós pagávamos as nossas contas, financiamento de carro que a gente tinha na época e ficamos livres de tudo, ou a gente investia. No passo seguinte. Num passo seguinte. E resolvemos dar o passo seguinte. E foi aí, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada na minha cama, pesquisando na internet, quando eu vi o seu nome. No Orkut, numa das páginas do Orkut na época ainda. E me despertou algum interesse, diferente dos outros nomes que eu tinha visto até então. Então eu comecei a pesquisar, a procurar, fui informações de quem era Maurício, de quem era o Dr. Maurício. Comecei a entrar nas comunidades, aí na época já tinha o Facebook, né? Mas é muito pouco usado ainda, então assim, o Orkut para mim foi essencial naquela época. Para buscas e informações. Fui procurar para ver se o seu registro de advogado era realmente verdadeiro, porque assim, a gente pode ver que hoje em dia a gente tem muitas pessoas na internet falsas. Solicitadoria ilícita. Exatamente. Procuradoria ilícita. Muita gente fala que é solicitador, que é advogado e tal, mas não é. Isso é um crime em Portugal. Grande parte das assessorias estão cometendo um crime. Se chamar a polícia, eles vão lá e são processados realmente. Mas contratar um advogado à distância é sempre um risco. E quando nós cogitamos disso para as pessoas, você é louca. Fazer isso em Portugal é muito fácil pelas suas mãos. Você vai até lá, você... Mas hoje eu vejo que se a gente tivesse dado esse passo sem um profissional, até hoje eu acho que a gente não teria conseguido, por inúmeros outros percalços no meio do caminho, que nem nos permitiriam tempo para ir em busca disso. Então, você é uma pessoa que escuta muito o advogado, e o advogado começou o seu processo e orientou para que aguardassem até a conclusão do processo e só depois virem para Portugal. E o que aconteceu? E o que aconteceu é que a gente faz tudo errado. O que aconteceu é que a gente faz tudo ao contrário. Quando nós chegamos até você e chegamos até o nome, e desde o primeiro impacto de orçamentos e tudo mais, o mais engraçado é que as pessoas falaram, então, você sempre vai pelo orçamento mais baixo, né? Eu sempre desconfiei dos orçamentos baixos, para começo, porque tudo que é muito barato acaba saindo muito caro. Então, fomos em busca e com toda essa pesquisa, e aí depois que chegamos no teu nome, começamos a trocar e-mail, de imediato eu pensei, nossa, ele é muito seco, muito restrito, firme. Sucinto, é verdade, objetivo. É objetivo. Até cheguei a pensar grosso. Não, grosso não. Cheguei a pensar, mas antes. Então, a gente começou a trocar essas informações e era tudo muito rápido, então sempre foi tudo muito eficiente, o que foi passando confiança pra gente. Então, quando se fala em valores e daquilo que a gente tem investido, é muito difícil colocar na mão de outra pessoa, que a gente não conhece e que mora em outro país. Mas eu quero saber o quanto você foi obediente em relação às orientações do advogado. Nada. Meu advogado dizia para mim, aguarde o final do processo, não venha para Portugal antes, pois as dificuldades são tremendas. E o que aconteceu? E o que aconteceu é que meu marido, um ano depois de dar a entrada no processo, tinha um prazo estimado, você sempre nos disse que era um prazo estimado e nunca um prazo concreto, faltando 6 meses para o prazo estimado, nós decidimos que o Marcelo ia vir para Portugal. Ele pegou a mala, pegou a cuia e veio para Portugal. E veio para Portugal. E eu fiquei no Brasil com as 2 crianças. Por quantos meses? 8 meses. Foi muito agradável? Nada agradável. Na verdade, foi uma experiência tenra para nós dois, foi uma experiência de vida, uma lição para não se repetir. É uma coisa que as pessoas falam, é fácil ir para Portugal sem documento. Não venham para Portugal sem documentação. E olha que o erro deles, que eu orientei desde o início, eles ignoraram, mas o que me alivia é que ele veio sozinho. Ele veio sozinho. Então, ele apanhar sozinho é mal. Agora, se fosse ele, mulher e 2 filhos com a menina pequena,
Aí é terrível. Esse foi o primeiro erro, né? Porque daí tem Vamos a sucessão, falar sobre os erros, né? que os erros também são muito importantes. Os erros nos ensinam. Os erros ensinam e ensinam muito. O que aconteceu é que 8 meses depois, o Marcelo já estava trabalhando, mas assim, sem pesquisa nenhuma de escola, de saber se aqui era férias ou não. Acabaram-se as aulas das crianças, né, no Brasil. Eu arrumei tudo, providenciei tudo que era necessário e vim para Portugal com as crianças. Cheguei aqui com 3 meses de férias das crianças em casa, eu não podia trabalhar. Na ânsia da gente se reencontrar, as crianças pedindo do pai, o processo ainda não concluído. E eu também vim para Portugal como turista. Então estava todo mundo irregular, Todos. mas até que o Marcelo encontrou um emprego que ele gostava, que ele gostou e foi muito bem reconhecido. Sim. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 1 ano. Não era um emprego de sonho, mas era um emprego bom. Era um emprego bom, um emprego estável que fornecia o que muitas pessoas não têm aqui, né? Que eles procuram um contrato de trabalho, um emprego que possa realmente ser garantido que no final do mês aquela empresa vai te pagar. Uma empresa muito séria, uma empresa respeitada, grande. Respeitava muito o empregado, Sim, que é sempre, muito importante. Sempre. Isso é extremamente importante. Pessoas idôneas que tratam o empregado. Exatamente. A pessoa pode pagar bem, mal, muito bem, muito mal, Sim. mas ela combina algo e ela trata. Isso é de suma importância. A pessoa chegar no final do mês e saber que o combinado vai ser cumprido. Porque muita gente trabalha, e não sua e não recebe. Eu conheço várias. Inúmeras, especialmente as que não têm visto, não têm autorização de residência, não tem nada. Mas a maioria não tem. Esse a é o maioria problema. não tem. E nós estávamos aqui já sabendo que a gente ia ter essa documentação. Porém, isso só saiu quando dado 3 anos. Ou seja, nós, desde que o Marcelo chegou aqui, praticamente do início do processo até a conclusão foram 3 anos, ou seja, nós temos aí 1 ano e meio que nós estamos documentados e legais aqui. Não existia perigo de serem deportados, serem expulsos de Portugal, porque todos estavam com o processo em andamento. Mas você sempre deixou muito claro para nós que era tudo muito difícil. Para começar, saúde. Quem fala que é a mesma coisa para quem tá legal ou não, nós somos atendidos, ok. Mas um centro de saúde, tudo é mais burocrático, tudo é mais difícil. Mais caro. Mais caro. Então, assim, tudo. A escola da minha filha, eu pagava um valor X por mês, por ela não ser, para ficar após o período, por ela não ser portuguesa, por ela não ser legalizada. A partir do momento que ela foi legalizada, eu hoje pago 15 euros. Isso foi em 2016 e 2017, não é? Eu cheguei em 2017. Pois é, foi exatamente a crise do boom dos processos em Portugal foi em 16 e 17, que os prazos realmente se perderam por completo. Foi das épocas mais complicadas que já existiu. Não foi a única, não, que houve várias complicações depois, greves, pandemia, etc. Mas essa época foi a época do boom, que os prazos realmente perderam de vista em vários casos. Mas quem está fora de Portugal, Maurício, não tem essa noção. Quem está fora de Portugal não tem a visão que a gente tem e que hoje eu vejo de como as conservatórias funcionam aqui. É tudo muito lento. O seu caso é diferente, porque hoje você vê de outra forma. Hoje eu também vejo de totalmente outra forma, porque é uma coisa assim, as pessoas... E por muitas vezes, eu não sei nem como que você tinha condição de responder e-mail de tão chata, né? Porque a gente acaba sendo insistente e de achar que é o advogado que está segurando o processo, no controle. Advogado que manda, advogado está no controle. E não é isso, e não é. Eu posso dizer hoje que não é isso. Eu sei que não é porque as coisas aqui não funcionam como a gente gostaria, nem como vocês gostariam que funcionasse. Porque se funcionasse como vocês gostariam, os processos seriam praticamente de imediato, né? Seriam dada entrada e aquilo funcionava conforme teria de funcionar, né? Supostamente, quanto mais rápido o processo é concluído, melhor é o advogado. Com certeza. Essa é a maior mentira do mundo. O processo pode demorar 10 anos e o advogado ser maravilhoso, porque ele resolveu algo impossível.
Agora pode demorar 2 meses, é um processo banal, o advogado não fez praticamente nada, e a pessoa fala, esse advogado é maravilhoso. Mas isso é uma observação importante, porque de início você me pediu a documentação para analisar se era possível ou não. Porque você me disse que você não pegava processos que se você olhasse para tirar o dinheiro da gente e falar que não era válido, que a gente não ia conseguir a nacionalidade, que você só ia... eu lembro como se fosse onde que você me pediu os documentos e eu fiquei, mas como que eu vou mandar os documentos para uma pessoa que eu não conheço? Mas algo me diz, manda, vamos em frente e vai seguindo essa intuição que você está tendo, que era muito boa até então. E aí quando você me disse, é seguro, eu confiei, de uma forma assim muito leve, de uma forma segura mesmo, você sempre passou essa segurança pra gente, né? Graças a Deus. Mas enfim, em relação à sua trajetória, já falamos do seu marido veio, demorou, arrumou um emprego bom, ficou no emprego bom e tal. Você conseguiu algo que te interessava no início ou foi complicado? Muito complicado. Meu primeiro emprego, na verdade, meu primeiro trabalho aqui foi como ajudante numa lavagem de carros de um amigo nosso. Coisas que você jamais faria no Brasil? Não, jamais faria no Brasil. Jamais. Jamais, não por falta de necessidade, né? Mas é porque no Brasil eu tinha um emprego que me mantinha. Eu tinha um emprego... Você tinha uma formação. Tinha uma formação, eu tinha um emprego que me colocava até em uma posição de status privilegiado, vamos falar assim, para as pessoas naquele determinado período da minha vida. Então, eu estava bem, ganhava bem, só que aqui foi muito difícil, foi um choque de realidade, mesmo eu já sabendo do que eu iria vir trabalhar aqui. É um choque de realidade para as pessoas, porque o saber é diferente do sentir. E as pessoas têm que aprender que quando elas chegam aqui, por mais que elas achem que elas estão preparadas, elas não estão preparadas. Porque é um choque de realidade muito grande. É um choque de realidade cultural, é um choque de realidade de que você acha que vai aguentar tudo e que dado momento você vê que nem o teu corpo não aguenta. Que você não está preparado psicologicamente nem fisicamente para aquilo, entende? Então, mesmo sendo uma pessoa preparada, capaz, você não se sentiu valorizada em momento algum? Não. Depois disso, eu fui para a limpeza, que era o meu, vamos falar assim, o meu objetivo do Brasil para cá, era o que eu tinha em mente, que eu ia vir para cá para trabalhar como limpeza doméstica. E foi o que eu comecei fazendo gradualmente. Comecei com pouco, então tinha que me dividir entre as crianças, porque aqui a gente também tem a dificuldade de que estamos sozinhos. Não existe família para Não apoiar? existe família. Então, assim, foi tudo muito desgastante. Acho que é essa palavra que a gente pode usar de início. Foi tudo muito desgastante, emocionalmente falando. É alguma coisa que chega a um certo ponto que você diz, será que não está na hora de parar? Será que as pessoas que estavam lá atrás falando não vai, não tenta, não estavam certas? Porque a nossa família mesmo, eles querem o nosso bem, eles procuram o nosso bem. Mas essas pessoas, por quererem o nosso bem, demais. tentem nos proteger e nos queriam por perto. Então, assim, nos abençoaram para virmos, mas aquilo não era a vontade deles. A vontade deles é que a gente ficasse lá. Então, assim, ao ponto de vista das pessoas, era uma loucura o que a gente estava fazendo. Mudar para um país onde a gente não conhecia nada, não tinha ninguém, e começar uma vida. Até que distribuir mudanças... currículo, etc e tal? Nunca. Currículo não, a minha profissão aqui não é reconhecida. Para começar, eu precisava de várias outras informações que eu tenho hoje. O curso que o Marcelo fez foi um curso técnico. Curso técnico aqui não é possível fazer reconhecimento. Mas eu só fiquei sabendo disso aqui, através de pessoas especializadas que me disseram que isso não seria possível. Você não usou seu advogado, né? Não usei meu advogado. Pois é. Mas agora eu quero contar uma coisa interessante sobre os 3 episódios que aconteceram em uma mesma semana. Que essa história me encantou na época, foi bem interessante. Foi. Mas ela começa com você. Não, começa com a conclusão do processo do Marcelo. Começa com a conclusão do processo. Um dia eu estava trabalhando já, eu consegui um emprego, trabalhando fixa numa residência,
já estava lá trabalhando há quase um ano. E me vem a notícia num dia assim que eu estava desolada, naquele dia que você está exausta, cansada. Eu sentei aquele dia e falei, acho que eu quero desistir. E aí, nesse dia, na hora do meu almoço, eu abri meu e-mail. E me veio uma vasta surpresa de um e-mail teu, onde você me disse, pode chorar à vontade. O seu processo está concluído. E a hora que eu abri, que eu vi aquilo... Era o processo do Marcelo. Já era o processo do Marcelo. Falei, mas como assim? Tinha o da mãe dele anterior a isso? E já veio tudo de uma vez. Então aquilo foi uma injeção de ânimo, foi aquela adrenalina que te dá de falar, nossa, realmente funcionou? É uma coisa assim gratificante demais. Ainda conversamos por e-mail, trocamos e-mail, ainda você me disse, pode chorar à vontade, porque realmente é uma conquista. E realmente é isso que eu sinto, é uma conquista. Se eu não me engano, o problema era o casamento dos pais dele e isso segurava o processo dele. Quando um resolveu o outro. Exatamente. Mas o mais curioso é que nessa mesma semana, eu fui na concessionária que eu frequento e estava lá tranquilo e alguém chegou atrás de mim, e eu ando muito à vontade em Portugal. Ninguém me vê de fato em gravata, de terno e gravata em lugar nenhum, nunca, a não ser em casamento. Então, estou lá bem à vontade e tal, e alguém chega atrás de mim e fala assim, doutor Maurício. Eu já falei, aqui? Olhei para trás, quem será? Aí ele estendeu a mão e falou, Marcelo Juvenasso. Aí eu tinha acabado de ver o assento, tinha poucos dias. Eu falei, Marcelo, parabéns, etc. E conversei com ele muito sério, assim, né? Com aquela barba, bigode, barba, conversei com ele e tal, foi muito agradável, ele agradeceu muito e tal. E eu fiquei feliz, eu falei, que bom que você está trabalhando aqui, que interessante, ele que estava ótimo. radiante aquela semana. Eu falei, que maravilha, porque parece que ele não é muito comunicativo assim de abordar ninguém na rua. Não, nunca. Nunca fez isso. O dia que ele me falou que fez isso, daí ele me ligou, ele falou, você não sabe quem eu acabei de conhecer. Falei, quem? Deve ser algum ator, né? Alguém famoso. Quase. Não, conheci o nosso advogado. Falei, como assim? Não, conheci o Dr. Maurício. Falei, mas do nada? Sim, ele estava aqui na concessionária, eu abordei. Falei, você? Falou, pois é. Acho que a alegria dele era dada tanta, a gratidão dele era tanta pelo trabalho sério que sempre foi desenvolvido com a gente, nunca foi escondido nada, sempre foi tudo muito exposto para nós, né? Calma, como você sempre falava, calma. Logo teremos notícia. Nossa, isso me matava por dentro quando e-mail desse. As pessoas não acreditam. Não, a gente fala, isso não vai sair nunca. Será que eu perdi meu dinheiro? Mas não, é real, acreditem, é real. Mas assim, foi muito interessante porque depois disso, na mesma semana, nós temos o 3º episódio, né? Não, peraí. Além disso, no dia que eu conheci o Marcelo, eu fui no Facebook e falei, hoje eu fiquei feliz porque encontrei uma pessoa assim, assim, assado e tal, estava num lugar bom, eu fiquei satisfeito de ver e tal. E o 3º episódio, primeiro foi a conclusão do processo dele, depois foi o encontro com ele, e eu estava na pastelaria Sacolinha, onde geralmente eu me encontro para conversar com as pessoas quando vêm me visitar, quando não é nenhuma consulta formal. E estava lá com 3 senhoras conversando, as 3 cristãs inclusive também, conversando sobre vários assuntos, elas perguntando, preocupadas com os filhos, preocupadas com isso, com aquilo e tal. E saímos de lá, atravessamos a rua, eu e as 3 conversando ainda, e de repente alguém chega e me aborda. Naquele mesmo dia eu estava trabalhando, coincidentemente ou não creio em coincidências, eu acredito em providência, não coincidência. Eu trabalhava do outro lado, num condomínio que tinha ao outro lado da rua. Do outro lado da rua. E eu estava no final do expediente, eu estava indo embora, e durante o dia todo eu sempre trabalhei ouvindo muito louvor, muita pregação, e naquele dia eu ouvi que a gente não podia perder as oportunidades que surgiam na vida da gente. Passei de carro, olhei, eu acho que é o Dr. Maurício. Dei a volta, falei, não vou parar, né? Que vergonha. E me veio isso, nunca percam suas oportunidades. Estacionei o carro em cima da calçada e lá vai eu, né? Pedi com licença, me apresentei, perguntei, é o Dr. Maurício, é você mesmo? Sim, sou. As moças ficaram me olhando, né? Elas estavam se despedindo de você.
E acho que elas ficaram até espantadas, né? Porque, assim, realmente foi uma surpresa para mim. E eu também imaginava terno, gravata, e não foi nada disso que eu encontrei, né? Encontrei Vocês vão se tênis, quem me encontrar vai se decepcionar. tava de tênis, roupa normal, calça jeans, camiseta polo, como todo mundo. Então, assim, um ser humano comum. A gente, na verdade, eu acho que quando eu te contratei, a gente idealiza o advogado formal, engravatado, aquela pessoa do gelzinho na cabeça, e acho que é bem assim. E aí a gente teve uma conversa muito agradável, você até se surpreendeu pelos episódios seguidos durante a semana, né? Que começou com o meu marido e terminou comigo. E a partir daí fluíram outras coisas, né? Aí foi engraçado, porque a gente conversou, depois eu comentei também do Facebook, engraçado, essa semana aconteceu, eu concluí um processo, aí eu encontrei a pessoa num lugar, depois eu encontrei a esposa dele num lugar que me abordou quando estava acabando uma reunião, aí as moças que participaram da reunião comunicaram Também no mesmo estavam. post do Facebook, elas Sim. mesmas, é verdade, a gente estava lá E foi muito emocionante, eu lembro até hoje que ela escreveu, é. Sim. Então foi tudo muito curioso a forma como aconteceu. E depois disso, você me convidou para conversar sobre outros assuntos, Sim. uma vez, duas vezes, e no final das contas, depois de muito pouco tempo, eu convidei a Fabiana para trabalhar no nosso escritório. Exatamente. Na parte administrativa, um trabalho que ela faz com muita presteza, com muita eficiência. E aí ela começou a conhecer o que é um processo de nacionalidade, como é o funcionamento de um escritório que não é o Dr. Maurício. Que não é o Maurício. Exatamente. Eu faço parte dele, mas é muito mais do que eu, tem muito mais coisa envolvida, tem muita responsabilidade. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso também. A sua parte. Na verdade, quando a gente conhece e tem contato com... Hoje eu falo Maurício, mas até então eu chamava de doutor. Ele pediu para mim cortar o doutor. Você se lembra disso? Não sou doutor, ele me disse isso, eu sou uma pessoa normal, você pode me chamar de Maurício. E assim, hoje eu vejo que eu pude conhecer, eu pude ter a grata surpresa de conhecer que atrás do Maurício existe uma equipe sensacional, tem advogadas que tem assim aquela prestatividade que a gente vê que é uma coisa, é um compromisso mesmo, elas fazem com amor, elas fazem com vontade como se fossem delas. O pessoal do administrativo, as pessoas que estão ali empenhadas para fazer cada detalhezinho até chegar naquela conclusão do processo. Hoje eu posso falar para você que não é só bom, é excelente conhecer esse processo, conhecer as pessoas empenhadas nesse processo, e a única coisa que eu posso te dizer é te agradecer por poder estar num ambiente onde as pessoas são comprometidas, sérias, pessoas eficientes, pessoas em que eu só vejo sorrir, porque o trabalho aqui é assim, as pessoas trabalham sorrindo, são pessoas felizes que trabalham de bem com aquilo que fazem, são pessoas que o que eu posso te falar, você é privilegiado com as pessoas que nós temos aqui hoje. Digo nós porque para mim é um privilégio fazer parte disso. E eu acredito, como eu já te disse, não acredito em coincidências, eu acredito em providência. E o dia que eu recebi a tua ligação me convidando para trabalhar, foi mais uma resposta daquilo que eu vim buscar em Portugal. Foi uma coisa assim maravilhosa. E hoje conhecer essa equipe e ver o trabalho que ela desempenha é uma coisa assim espetacular. E poder testemunhar isso, dizer para as outras pessoas, é real, podem confiar, é uma coisa assim... Eu realmente sou uma pessoa privilegiada por poder ter sido sua cliente, por poder ter confiado em você como profissional e hoje poder confiar em você como nosso patrão colaborativo, vamos falar assim, porque eu acho assim que você nunca chegou aqui e impôs nada para ninguém. Você nunca entrou aqui dentro como patrão. Você entra aqui como nosso amigo. E é isso que a gente enxerga e é esse o respeito que as pessoas aqui têm por você.
Eu sinto a mesma coisa. A nossa equipe, graças a Deus, hoje é muito coesa, é muito dedicada, é muito eficiente. E são pessoas que hoje trabalham de bem com a vida, o que é muito bom. É um time que eu excepcional. sempre, se eu fosse ter algo na minha vida, eu queria ter algo assim. Eu não queria ter um lugar que a pessoa chegasse e falasse, vou trabalhar aqui hoje, ai não, mais um dia de trabalho, que droga, tem que aguentar chefe chato, colega insuportável e tal. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive, graças a Deus, acho que isso eu alcancei. Mas, além dessa equipe, é interessante já falar isso, né? Porque você trabalha numa equipe pequena aqui em Portugal. Sim. Nós temos gente hoje no Japão, nós temos gente no Paraná, nós temos gente em São Paulo, nós temos alguns em Belo Horizonte. Sim. Nossa equipe está espalhada, é gente que se dedica muito para que tudo funcione muito bem. E o mais interessante, são pessoas que se comunicam, né? É. Porque assim, mesmo a gente estando longe, a gente tem comunicação com essas pessoas. E é como eu te disse um dia, você tem uma fábrica de sonhos. Quando eu olho aqueles processos, a gente realmente vê uma fábrica de sonhos. O que você tem hoje é uma dádiva, é um presente, é um dom. Eu falo que a advocacia é um dom, que Deus dá somente para pessoas que eu acho que realmente podem confiar, porque a gente confia as nossas vidas nas suas mãos, né? Sonhos, é uma fábrica de sonhos. E eu acho que você tem ajudado muitas pessoas a realizar esses sonhos, assim como ajudou a gente. Né? Com a graça de Deus, a gente vai chegar lá. Gente, conversamos com Fabiana Juvedasso, que era nossa cliente, hoje é nossa colaboradora, muito importante, essencial para o nosso escritório. Fabiana, muito obrigado. Por nada. Te encontro lá embaixo trabalhando daqui a pouco. Daqui 5 minutos. Meu nome é Maurício Gonçalves, esse é o canal Cidadania Portuguesa.